ao Think Tank desta semana. O Think Tank, como sabe, é um programa semanal de análise política e económica a cargo de Joaquim Aguiar e Jorge Marrão, com a minha moderação. Passados 7 anos sobre o início de uma investigação e passado 2 anos desde o momento em que o juiz começou a desbruçar sobre se ia levar o arguido a tribunal ou não, a julgamento ou não, e falamos de José Sócrates, tivemos finalmente o despacho de pronúncia em relação a José Sócrates e outros envolvidos na Operação Marquês. A verdade é que de um total de 189 crimes, apenas 17 vão a julgamento e no caso de José Sócrates, de 31, apenas 6 são imputados ao antigo primeiro-ministro. O que vamos tentar perceber no programa de hoje é não só a evolução da situação e todos os contornos que rodearam a pronúncia de José Sócrates e de outros arguidos nesta operação. Mas antes de irmos ao programa de hoje, quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e este programa tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata, que faz software de gestão de empresas. Joaquim Aguiar, está surpreendido com o outcome deste processo? Camilo, eu não estou surpreendido, mas não gosto de dizer que não estou surpreendido, porque parece que sabia mais coisas do que as pessoas comuns. Não, eu não tenho nenhuma informação privilegiada, mas tenho um longo período de combate contra José Sócrates, porque desde que ele apareceu na cena política, considerei que era minha obrigação falar da ilusão do poder e do fim das ilusões. Aliás, escrevi sobre isso na altura em que ainda José Sócrates era primeiro-ministro. Ora, o que agora se verifica é que essa intuição antiga, não tinha informação precisa, mas tinha informação analítica, essa intuição antiga foi completamente confirmada. Mas o mais estranho é que no momento da confirmação, quando o juiz Rosa denuncia um primeiro-ministro corrupto, o próprio José Sócrates considera que, afinal, ficou provado que todas as acusações contra ele dirigidas eram falsas. Ora, é exatamente o oposto. O que aparece nas declarações do juiz Rosa é, por um lado, o conflito do juiz Rosa com os restantes elementos do Ministério Público, mas a denúncia expressa de que o primeiro-ministro pôs o seu lugar no mercado a ver quem dava mais. Ora, quando um processo político tem esta tradução judicial, não há defesa possível, porque, por mais que os crimes de corrupção estejam prescritos do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político não há prescrição. Porque, do ponto de vista político, ninguém pode confiar numa personalidade que foi primeiro-ministro e que pôs o seu cargo no mercado a ver quem dava mais. Portanto, não fiquei nada surpreendido, mas acho extraordinário que se queira discutir o funcionamento da justiça para, mais uma vez, encobrir o que é o funcionamento da política. Porque a justiça só funciona mal porque os políticos encobrem os seus próprios atos criminosos. Joaquim, já vamos ao funcionamento da justiça. Deixa-me só perguntar primeiro ao Jorge Marrão o que é que ele achou do processo e se também estava surpreendido com o resultado. A surpresa, eu estou como o Joaquim, também não poderia concluir se ficava surpreendido ou não, porque não tinha nenhuma informação específica que me levasse a concluir num sentido ou no outro. Mas eu
olhando para o que está-se a passar na opinião pública, eu diria que, este caso pode permitir concluir que, afinal, a justiça tem mecanismos que ultrapassam a chamada justiça popular. E estes mecanismos funcionaram de forma, eu diria, muito inesperada. Primeiro, diria que o juiz conclui claramente que o engenheiro José Sócrates é corrupto, enganou e mentiu ao país, e mentiu de forma descarada, em coisas muito concretas, e, portanto, ele faz essa conclusão. E a narrativa que o ex-primeiro-ministro faz é uma narrativa de alguém que perdeu a noção da realidade, porque a realidade é que há um despacho de pronúncia de um juiz, e é importante nós lembrarmos de uma coisa: este juiz de instrução é o chamado juiz das liberdades e garantias. É o juiz que verifica que o Ministério Público, ao fazer a acusação, faz a acusação dentro da legalidade. E num conjunto de matérias, se é verdade que revela o juiz que está a problemas por resolver dentro da magistratura, e portanto há ali, diria que, acusações e comentários e afirmações que revelam que há problemas dentro da própria justiça, a verdade é que a conclusão é inabalável. E é inabalável até do ponto de vista ético, porque quando o juiz diz que o primeiro-ministro mercadejou a sua personalidade, significa que andou a vender o seu poder. E, portanto, a venda do seu poder é gravíssima sobre todos os pontos de vista. E do ponto de vista ético, eu acho que fica evidente que o facto de um juiz que tem até uma atitude relativamente ao Ministério Público de alguma, se quisermos, de alguma desconfiança, ele próprio reconhece a existência de um conjunto de crimes e que esses crimes levaram-no a concluir por esta expressão, que é uma expressão que é fatal: mercadejar a personalidade de um primeiro-ministro. Pior que isto não seria, quer dizer, era quase difícil. Agora, o que também revela é que a justiça popular, feita nos jornais e na opinião pública e nas redes sociais, vai ter que sempre se confrontar com a justiça penal. E a justiça penal tem procedimentos diferentes que podem levar diria, a conclusões distintas. E aí é que eu acho que vem, e eu penso que o Dr. Rui, na conferência de imprensa, esteve muito bem quando diz, e aí vem a hipocrisia e o cinismo da política. Quando se diz à justiça o que é da justiça e à política o que é da política, há uma coisa que os políticos não podem omitir: o sistema judicial, o seu funcionamento, é da sua responsabilidade, quer relativamente à forma como fazem as leis, quer relativamente ao enquadramento, se quisermos, institucional, quer relativamente aos meios. É uma responsabilidade política e nós não podemos agora atribuir que parece que o Poder Judicial, por ser independente, é totalmente independente, em que não há responsabilidade política. Há uma responsabilidade política que tem que ser assacada ao sistema, ao regime político como um todo. A outra consequência deste julgamento, que eu acho que essa é grave e que estamos a passar ao lado, é que nós agora, quando observarmos todas as políticas públicas que foram desenvolvidas pelo engenheiro José Sócrates, temos que desconfiar. Não podemos não provar nada. Pode tudo estar prescrito, mas a realidade é que temos de desconfiar, porque não sabemos até que ponto é que a pessoa estava ou não a mercadejar a sua personalidade para essas decisões. E por isso é que eu acho que o despacho de pronúncia do juiz é muito violento para o arguido. Contrariamente ao que ele quis passar na opinião pública, é de uma violência brutal. Jorge, tu como trouxeste à colação aquilo que o juiz e a sua personalidade e aquilo que é o seu,
digamos assim, a sua personalidade, a sua marca como juiz, que é a defesa dos direitos, liberdades e garantias. O que eu gostava de perguntar é se tu achas normal que um jornalista, perdão, que um juiz, um jornalista sim, mas um juiz possa emitir entre aspas, um despacho de pronúncia em que chama delirante e fantasiosa a toda a acusação montada por um seu colega pelo Ministério Público. Camilo, há profissões, há atividades que a característica essencial é terem liberdade de dizerem o que pensam. Uma delas é o jornalismo e outra é um juiz. As pessoas têm que se convencer que um juiz tem um poder, pode abusar desse poder, mas ele tem que ter o poder de dizer aquilo que pensa, porque foi para isso que ele foi formado, para ouvir as partes e tomar as decisões. Se o Ministério Público não está satisfeito com a afirmação do juiz, então que a conteste. Agora, nós não podemos estar a condicionar nem o jornalismo nem o Poder Judicial, porque esses dois poderes juntos, a funcionarem de forma efetiva, resultam no melhor escrutínio da sociedade. E é bom lembrar isto. É bom lembrar que estes casos aparecem via o jornalismo, quando há relato de factos. É verdade que o Ministério Público tem atropelado um conjunto, pelo menos com a informação disponível, tem atropelado um conjunto de regras, principalmente relacionadas com o segredo de justiça, em que de forma injusta é exposta um eventual crime, quando a única forma desse crime ser objeto de avaliação é na barra de um tribunal. É verdade isso. Mas na prática a sociedade funcionou. Jorge, está bem, o juiz tem uma espécie de área muito vasta onde pode intervir e tomar decisões. A questão não é essa, nem está a contestar isso. A minha questão é diferente. Se a própria imagem da justiça não sai beliscada, quando os juízes começam a chamar delirante e fantasioso ao trabalho de outro ou então de outros operadores do foro judiciário. A minha questão não é se ele pode fazer ou não pode, toda a gente já sabe. A questão é, do ponto de vista de edifício da justiça, se isto é uma coisa edificante. Não, do ponto de vista da justiça, o que revela, isso foi claro, é que há eu diria, uma fricção quase insanável entre os juízes do Tribunal de... Isso é um problema para a justiça e para a imagem da justiça. Já agora o Joaquim gostava de ouvir... Não, e é pior neste sentido. Eu, como cidadão, qualquer cidadão que seja objeto de uma acusação por parte do Ministério Público, precisa de ter um juiz de instrução que, quando faz a sua pronúncia ou não pronúncia para levar a julgamento, esse juiz se sinta livre para o fazer como entender. Agora, é mau para a justiça nós depois pensarmos que os juízes têm estados de entendimento ou de humor e que não se dediquem ao recato do seu gabinete e de forma fria e desapaixonada olhar para os problemas como eles são. Claro. Essa imagem, mas Camilo, nós estamos a falar de uma sociedade altamente mediatizada. A imagem que foi construída pelos dois juízes é uma imagem que eles foram formando ao longo do tempo à medida que foram tomando decisões. E, portanto, é um processo que eu diria quase que irreversível, em que temos um juiz que diz que está sempre do lado da tentativa de ver o tal juiz das liberdades e garantias, e temos um outro juiz que parece que está sempre do lado do Ministério Público. E, portanto, construíram essa imagem e vão ter que viver com ela. Como cidadão, o que é importante é nós percebermos que temos este mecanismo que é poder sempre contestar, recorrer a qualquer decisão que seja tomada e que só seguindo um conjunto de procedimentos é que podemos, diria, concluir. Agora, a discussão que eu acho que nós devemos fazer é se os procedimentos que foram introduzidos na lei melhoram ou não, eu diria, a avaliação dos atos de corrupção que estamos a falar. Ou seja, o facto de crimes com esta natureza prescreverem rapidamente
ou escreverem lentamente tem que ser avaliado. Já foi avaliado, Jorge, porque há decisões do Tribunal Constitucional sobre essa matéria. Mas antes de irmos a isso, deixa-me só perguntar ao Joaquim o que é que ele acha, o que é que ele achou da linguagem utilizada pelo juiz Ivo Rosa em relação ao juiz Carlos Alexandre e também a outros elementos do Ministério Público, nomeadamente os procuradores. Camilo, o que se passa nos meios judiciais não é muito diferente do que se passa nos meios políticos, porque a teoria da democracia pluralista significa que há várias posições e o talento do político é encontrar a área comum a essas várias posições. Nem sempre é possível encontrar essa solução e há conflitos que têm de ser prolongados no tempo até que a realidade efetiva das coisas desempata a favor de um e contra o outro. Mas a preocupação de um democrata pluralista é considerar todas as posições dos diversos partidos que existem em cada momento. Também do ponto de vista judicial, dizia que aquilo que o juiz procura, que é o esclarecimento da verdade, deve ter em conta todas as posições até encontrar aquilo que é a linha diretriz que interpreta o maior número possível de informações disponíveis. Ora, o que se verifica na vida política é que há poucos democratas pluralistas e muitos democratas partidários. Ou seja, só o partido deles é que tem razão. Todos os outros, por definição, porque são outros, não têm razão. É uma frase típica dos socialistas: este é dos nossos. Ora bom, a diferença entre os nossos e os deles é uma negação da democracia pluralista. Do ponto de vista judicial, isto é mais grave, porque a base de interpretação é a mesma, é a lei. A lei pode ter algumas interpretações diferenciais, mas não pode ter interpretações divergentes. Isto é, a mesma lei não pode considerar umas coisas crime e outras coisas absolver da acusação de crime. Ora, justamente o princípio da prescrição é um procedimento perigoso do ponto de vista da justiça, porque a prescrição não significa inocentar o culpado. Significa apenas que, porque a acusação demorou tempo demais, o culpado escapa à acusação, mas não se tornou inocente. Quando o acusado é ele próprio um agente político, é evidente que, mesmo que o seu crime esteja prescrito, ele continua a ser um político que não deve exercer a atividade política, justamente porque a atividade política é estruturada na base da confiança entre um dirigente político e o eleitorado. Ora, aquilo que aconteceu com o engenheiro Sócrates é que ele estabeleceu uma circularidade dele para ele próprio, ignorando por completo tudo o que era o seu apoio eleitoral. Se limitaram a ser espectadores de uma peça de teatro que estava falsificada. Ora, depois disto, este agente político pura e simplesmente destruiu a sua própria função. Mas atenção, este dirigente político pertencia a um partido. E por isso o que tem de se perguntar é o que é que o partido tem a dizer sobre isto. Mas isso o Primeiro-Ministro já respondeu. Aliás, o Secretário-Geral do Partido Socialista já respondeu. Ele disse que não tinha nada a acrescentar àquilo que tinha dito em 2014, Joaquim.
Pois, o que é da justiça é da justiça, o que é da política é da política. Só que esqueceu-se de um pequeno detalhe. É que a política é um conjunto que envolve a justiça. Claro. E, portanto, a justiça tem por cima dela a política. Quando alguém diz que é da política... Mas é preciso clarificar isso. O que é que o Joaquim quer dizer quando diz que a Posso justiça... só, Camilo, só interromper para lembrei-me aqui de uma coisa que pode ser útil aqui para o raciocínio do Joaquim. É bom relembrarmos o que é que a esquerda queria que fizessem ao Sr. Trump com o impeachment, quando estava no poder, em que não havia ainda as provas, em que andava toda a gente atrás, politicamente, para fazer a destituição de um presidente. E como é que é estranho um primeiro-ministro de Portugal ser claramente pronunciado como presumível criminoso, porque ele ainda vai a julgamento, e ninguém falar sobre o que é que o partido deveria fazer em relação a essa pessoa. Continua a ser militante do partido, continua a poder ir às televisões falar em nome do partido, continua a poder disputar as lideranças políticas, continua a poder estar no espaço mediático, pode continuar. Mas é uma leitura que nós temos que fazer, mas cuidado, então qual é a moral e a ética política que está a prevalecer em Portugal? Porque se nós pomos em causa um presidente nos Estados Unidos porque tinha aceito interferências disto e daquilo, aquilo outro, e queria-se o impeachment, então em Portugal o que é? É responder à justiça o que é da justiça e à política o que é da política? Então aplique-se o mesmo a qualquer outro regime. Diga-se o mesmo. Então, nesse caso, nunca há condenação política. Porquê? Porque isso é de outro foro. Não, o que nós estamos a fazer é uma condenação política das políticas públicas do Engenheiro Sócrates. Desculpe lá, Joaquim. Deixa-me voltar ao Joaquim. Joaquim, é preciso clarificar isto. Quando se diz assim, está bem, mas a justiça faz parte da política. Mas é preciso explicar o que é que se quer dizer. Porque senão as pessoas vão dizer, está bem, vocês estão a ignorar que existe uma separação de poderes, não é? Entre o poder legislativo, executivo e judicial. Camilo, separação de poderes não significa que somos todos iguais. Significa que uns são mais iguais do que outros, isto é, os políticos têm mais poder do que os agentes do sistema judicial. Mas eu vou dar uma outra história, ou vou dar um outro exemplo. Nos tempos das guerras religiosas, quando um general decide condenar à morte uma série de prisioneiros, alguém lhe diz, mas alguns são católicos. E ele responde, matam-se todos. Deus escolha os dele. Ora bom, essa história de a justiça, o que é da justiça, a política, o que é da política, é do mesmo género. Matam-se todos. E agora, Deus que escolha os seus. Neste caso, os socialistas que escolham os seus. É manifestamente uma porta de saída que foi inventada há 7 anos, num momento difícil, foi no momento em que José Sócrates foi preso, aquele que ainda não era dirigente do Partido Socialista, mas estava a caminho de ser, encontrou essa fórmula. Só que essa fórmula joga contra ele, porque demonstra uma falta de coragem para assumir as consequências dos desvios democráticos do seu próprio partido. E aí vale a pena recordar um outro Costa, o Afonso Costa, quando dizia, não se chamava Partido Socialista, mas chamava-se Partido Democrático, quando dizia na Primeira República, ninguém pode governar contra o Partido Democrático. Nas versões atuais, o Partido Comunista ensaiou uma fórmula semelhante, ninguém pode governar contra o Partido Comunista, mas essas fórmulas revelam uma atitude autoritária na interpretação da democracia. Porque uma atitude democrática pluralista significa assumir os erros
reconhecê-los e corrigi-los. Quando se diz, não, eu fico à espera da justiça, então está-se a dizer, eu fico à espera dos procedimentos judiciais e espero escapar ao castigo por esses procedimentos judiciais. Ora, quem define os procedimentos judiciais são os políticos. Esse é que é o tema. Isso levou-me, em tempos já passados, já há muito tempo, a dizer ao Dr. Almeida Santos, posso referir o nome, quando ele defendia os procedimentos judiciais para responder à questão criada pelo julgamento dos FP25, em especial do Hotel Saraiva Carvalho, quando o Dr. Almeida Santos dizia os procedimentos judiciais permitem resolver esses problemas sem ser preciso recorrer a uma amnistia aprovada na Assembleia da República, isso justificou o meu comentário de que ele era um decorador de palácios, porque punha os tapetes encarnados nos corredores, mas sabia onde estavam os alçapões. E quando era preciso fazer escapar alguém, levantava o tapete e abria o alçapão. Ora, nunca podemos esquecer que quem determina os procedimentos judiciais são os políticos. E por isso é que os políticos nunca podem dizer à política o que é da política e à justiça o que é da justiça. Porque da política faz parte a justiça. Já agora, Jorge, em relação a esta matéria, o que é que tu, porque é que tu dizes, tu e o Joaquim, porque é que dizem que a justiça faz parte da política? Não tens receio que te acusem de estar a violar a separação de poderes? E pior do que isso, não tens receio que te digam que os políticos podem influenciar a justiça do ponto de vista negativo? Não, de forma nenhuma. Eu até aproveito agora esta situação para relembrar uma pessoa que eu tinha uma grande estima pessoal, política, apesar de estarmos em campos opostos, que era o Dr. Jorge Coelho, que teve a hombridade e dignidade perante um desastre nacional ter apresentado a sua demissão. E relembrar a ideia do bode expiatório. Como é que o bode expiatório nasce? O bode expiatório nasce porque é preciso que alguém, era o bode que era abandonado à natureza, para que o bode relembrasse os pecados de Israel, ou seja, para nós nunca nos esquecermos. E o que acontece agora é que parece estar-se a querer encontrar um bode expiatório. E há duas entidades que não podem ser bode expiatório. Uma é transformarmos o problema, ou seja, centrarmos o problema no juiz. Esse é um primeiro erro da avaliação, porque o juiz ainda vai ser escrutinado através do sistema normal instituído da democracia e que foi instituído no Parlamento. E, portanto, esse é um tema relevante. E, portanto, o juiz tem ainda esse... Portanto, dizemos que centrarmos o problema no juiz é descentrarmos do verdadeiro problema. O verdadeiro problema é um primeiro-ministro que tem-nos levado à pré-bancarrota, tem-nos levado até onde vou, tinha um nível de vida acima das suas possibilidades, comprovadamente criminoso pelo juiz, e nós não nos dedicamos a avaliar as consequências das políticas públicas que foram introduzidas. Esse é que eu acho que é o grande erro da opinião pública. Nós temos que nos concentrar e, por outro lado, ainda relembrar uma outra dimensão do problema. O líder da oposição, o Dr. Rio, apresentou uma reforma da justiça porque uma reforma da justiça tem que ser feita, obviamente, num campo alargado, como dizia há pouco o Joaquim, numa democracia pluralista, não há democratas de um só partido. Nós temos que nos entender sobre algumas coisas. E depois, vamos lá ver, com a capa de que a justiça é da justiça ou que a política é da política, está-se a introduzir uma maior hipocrisia, um maior cinismo sobre tudo isto.
A pergunta é quem é que produziu as leis para o atual sistema de justiça? Isso é outra história, Jorge. É um Pronto. assunto que eu gostava de introduzir aqui. Porque é Pronto. que os políticos não mudam certas leis, inclusive o próprio funcionamento da justiça, Pronto. nomeadamente o processo penal? E aí temos que nós, quando for a altura de votar, sabermos quem são os partidos que querem uma melhor clarificação sobre estes temas e porque é que o querem fazer. E quando os partidos se recusam a chegar a acordo sobre a reforma da justiça, sabendo ela que na sua aplicação prática pode dar estes resultados, que é o juiz ter que dizer é verdade que houve crimes, mas prescreveram, então qual é a resposta política a isto? Tem que haver uma resposta política. O juiz, ele próprio, não vai fazer uma lei para aplicar a sua lei. É importante as pessoas perceberem uma coisa: o juiz, no seu despacho de pronúncia, teve que se fundamentar na lei para o fazer. Ele não se fundamentou. Pode haver uma interpretação da lei, mas essa é uma prerrogativa que os juízes têm, é de aplicar as leis e interpretar as leis que podem depois ser sujeitas a contraditório. E, portanto, nós não podemos agora apontar as baterias para o juiz, porque isso é desfocar o problema. O juiz foi claríssimo sobre na decisão de levar a julgamento o engenheiro José Sócrates. Foi claríssimo, não podia ter sido mais. E, portanto, a linguagem desregrada que ele fez em relação ao Ministério Público, em relação ao próprio engenheiro Sócrates, quando diz mercadejar a personalidade, eu acho que é de uma... Tu não continuas a chamar engenheiro, se faz favor, porque está aqui uma série de gente indignada a lembrar que a Ordem dos Engenheiros já esclareceu que Sócrates não era engenheiro. Joaquim, vou voltar a si, porque há aqui uma outra dimensão que vale a pena ver. O Joaquim acha que a comoção provocada pelo que se passou na sexta-feira, traduzida numa petição que está errada do ponto de vista do destinatário e do objetivo final, que é destituir o juízo, mas assinada por perto de 200 mil pessoas, acha que esta comoção pode ser o catalisador numa mudança de sistema? E eu pergunto isto, porque ainda ontem ouvimos a senhora Procuradora-Geral da República quase sentir-se obrigada a comentar este assunto. Dir-se-ia mesmo que ela e outros stakeholders da justiça apanharam um susto monumental com aquilo que foi a reação da opinião pública. Bom, eu acho que apanharam um susto, mas não é por causa da opinião pública. Apanharam um susto porque desencadearam o regular funcionamento das instituições. Isto é, este juiz Rosa fez o seu despacho de instrução, do processo de instrução, mas o Ministério Público pode recorrer dessa decisão e, portanto, vai para um nível superior, que é o nível da relação. Durante esse debate, mais evidências vão aparecer. Claro que não se altera o princípio da prescrição, a menos que a contagem dos prazos venha a ser diferente daquela que fez o juiz Rosa. Mas, mesmo que seja a mesma contagem dos prazos, vai-se clarificar um pouco melhor o que é que foram esses atos criminosos, embora prescritos. Porque ainda falta esclarecer o que é que está por trás do corrupto. Porque o que está por trás do corrupto é sempre o corruptor. Ora, qual foi a lógica que levou diversas personalidades significativas a entregar dinheiro a este agente político? Porque uma coisa é ele pôr-se no mercado, outra coisa é ver quem o compre. Ora, manifestamente houve quem o comprasse. E aí podemos ir à origem do Partido Socialista. Onde estava o Partido Socialista na altura das nacionalizações? É que, com as nacionalizações, foi retirado capital aos privados e colocado
na órbita do Estado. Depois disso, em parte com o PSD, noutra parte com o PS, fizeram-se as privatizações. Mas não se indemnizou as nacionalizações, ao contrário do que fizeram os franceses com, por exemplo, o presidente Mitterrand. Nacionalizou, mas indemnizou. No nosso caso, nacionalizaram, privatizaram e não indemnizaram. Isto é, os dirigentes políticos não podiam ignorar que estavam a criar um oceano de dívida, porque os que compravam sem terem sido indemnizados só podiam comprar a crédito. Ora, são essas personalidades que compraram a crédito que mais tarde vêm falar com os dirigentes políticos e dizem: compensem-nos lá daquilo que nos tiraram. E o que é curioso, e num exame sério do que foi a corrupção, isso virá à superfície, o que é curioso é que os dirigentes políticos que tinham feito as nacionalizações e as privatizações, a seguir, quiseram ganhar dinheiro para eles aquilo que tinham provocado. Isto é, com o estado de necessidade em que tinham colocado aqueles que eram os donos das empresas e agora queriam voltar a ter essas empresas pela via da privatização. Jorge, nunca é justificado, porque é a maneira de não discutir o que é que foi o grande projeto da Muralha de Aço, que ia conseguir meter no domínio do Estado o modelo de desenvolvimento para Portugal. Sim, deixa-me só ir ali ao Jorge para mudar um bocadinho o tom da questão. Não sei se estão a reparar neste comentário que está aqui do António Couto, que me parece muito pertinente. Ele diz assim: não querem discutir o juiz do Tribunal Constitucional que criou e fez aprovar em 2019 o acórdão para ilibar os Sócrates, dizendo que a prescrição conta no ato do acordo e não na data do recebimento. Jorge. Camilo, vamos lá ver. Agora, nós... há aqui um tema que eu acho que as pessoas têm que compreender sobre o funcionamento da justiça, sob pena de nós perdermos a noção do que é o Estado de Direito. Onde é que eu quero chegar? Este juiz, um juiz de instrução, é obrigado a perceber se o Estado, no seu exercício da função judicial, se segue a legalidade. Portanto, é um juiz que, de alguma forma, avalia se o Estado não está a exercer o seu poder coercivo sobre o cidadão. E põe-se numa posição de defender o cidadão, dizendo: fizeram as provas, obtiveram as provas como deve ser, fizeram o trabalho como deve ser, e eu concluo que ele deve ser levado a julgamento, e a probabilidade, depois de um despacho de pronúncia destas, é de tal ordem que ele pode mesmo vir a ser condenado. Quando nós estamos agora à procura de situações que eu não os descarto que possam ter acontecido por uma outra razão, mas quando estamos à procura de situações em que queremos é que a justiça popular que foi feita sobre o caso prevaleça, nós estamos a cometer um erro, porque ninguém, na sua verdadeira acessão da palavra de bom senso, quer ter justiça popular, porque a justiça popular foi algo que as sociedades eliminaram porque criaram as maiores injustiças que alguma vez se imaginou. A justiça faz-se no tribunal seguindo um conjunto de regras. E o juiz nessa matéria foi, eu diria, muito criterioso e rigoroso. Até provavelmente defendeu em excesso, ou pode-se interpretar que defendeu em excesso o cidadão José Sócrates. Mas, na prática, ele fez aquilo que competia. Pode-se dizer: bom, mas o outro juiz faria de forma diferente, se lhe tem calhado outro juiz. Então, quando as pessoas fazem essa afirmação, querem que a sentença seja dada ab início. Ora, então para que é um julgamento?
o julgamento não é uma sentença decretada previamente ao julgamento. Jorge, mas atenção que aqui a questão não é o juiz, aqui a questão é a decisão do Constitucional, porque o Constitucional é que tem um entendimento diferente daquele que nós... Eu não sou jurista, é uma matéria complicada. Do que eu me observei, do que eu me investiguei, que falei com algumas pessoas juristas, eles falam sobre a fiscalização concreta de um tema e que depois isso foi usado como interpretação. É verdade. Mas a verdade é que isso pode vir a ser sujeito a uma interpretação diferente à medida que o processo sobe na escala hierárquica. E já agora, um pormenor que eu acho que vocês estão a deixar de fora na análise, que é este comentário que está aqui de Jorge Carvalho Alves, que ele diz assim: e o levantamento do arresto nos apartamentos. Bom, eu vou ignorar o qualificativo que ele põe, porque isto é uma questão muito séria, porque o despacho de pronúncia que liberta o arresto daqueles bens cria um problema. E se aquilo for vendido, entretanto, e o dinheiro der às de Vila Diogo? É uma chatice, porque, entretanto, se houver reversão por parte do Tribunal da Relação e no final houver uma condenação pelo Tribunal, isto é um problema, porque depois os lesados podem querer ir buscar alguma coisa, já não têm que ir buscar. Ou seja, esta questão que vocês estão a falar é muito mais séria do que parece à primeira vista, da posição do juiz. Não, mas eu não digo que... Vamos ver, mas o juiz fez uma interpretação que, relativamente àquelas matérias, e o arresto tinha sido feito, concretamente, presumo, para fazer face a um conjunto de crimes que tinham sido produzidos, ele entendeu que não faria parte agora, que não era necessário, porque estava a falar, no fundo, em 6 crimes, 3 de branqueamento de capitais e 3 de falsificação de documentação, e, portanto, isso é uma outra discussão. O que eu quero dizer é que a contestação ao juiz é uma contestação que é a tentativa de nós transformarmos aquilo que é legítimo fazer, que é o julgamento popular, com base nos factos relatados na comunicação social, mas nós temos o Estado de Direito funciona porque as pessoas têm garantias que no tribunal se podem defender e usar o contraditório. E, portanto, essa foi a parte boa deste julgamento. Uma outra parte interessante, que se percebe duas concepções de justiça diferentes. Não estou a dizer que uma é melhor que a outra. Desta vez ninguém soube qual era o despacho de pronúncia. Soubemos todos ao mesmo tempo. Não houve ninguém, eu vi pelos jornais. Ainda agora quem diga... Jorge, não sejas ingênuo, Jorge. Não sejas ingênuo. Mas deixa-me explicar. Não. Eu não sei se reparaste. Pô, eu tive a sorte de ter falado nisto no meu comentário matinal na semana anterior à decisão, aliás, nos dias anteriores à decisão do juiz Ivo Rosa. E o que é que eu disse? Duas coisas. Atenção à entrevista do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e atenção à entrevista do Presidente do Sindicato de Juízes, Manel Soares, porque eles foram muito claros na entrevista que deram. Já estavam a suspeitar que o que ia acontecer era aquilo que veio acontecer na sexta-feira. E por isso é que começaram por dizer duas coisas. Atenção, é preciso não esquecer que nós temos que fazer uma reforma da justiça, nomeadamente uma reforma do próprio Tribunal de Instrução Criminal. Ou seja, já andava no ar um cheirinho a o juiz Ivo Rosa não vai levar José Sócrates a julgamento por corrupção. Atenção a isso. Não, Camilo, pode ser uma interpretação. O que eu quero dizer é que quando eu referi a questão da informação, essas pessoas que fazem parte do sistema judicial podem ter tido essa informação. E fizeram uma tentativa de, vamos lá ver se a gente antecipa aqui o problema. O que eu estou a dizer é que não foi possível usar essa informação do despacho de pronúncia para depois se fazer uma narrativa à volta. É verdade, tu tens razão no aspecto. Nem a CMTV teve acesso a ela, nem a SIC Notícias, nem os jornais. E pior, e a parte mais estranha de tudo isto é que a primeira pessoa a criar a narrativa, que é completamente estapafúrdia, foi o próprio engenheiro Sócrates. Parece que tinha saído ilibado de uma coisa em que o juiz o condenou de forma... Deixa-me perguntar ao Joaquim. Joaquim, como é que interpreta esta faceta de José Sócrates? Eu, quando o vi sair do tribunal, com aquele ar tão ufano, a dizer que tinham caído em perseguição de 7 anos e que tinham caído as acusações mais graves,
Quer dizer, fiquei a pensar assim, bom, este indivíduo não deve ser o mesmo que ouviu a sentença, porque ele foi, entre aspas, qualificado pelo juiz de corrupto. Camilo, foi mais uma ilustração do que era José Sócrates quando primeiro-ministro. Isto é, o problema, o drama do mentiroso é que nunca pode deixar de mentir. Tem que continuar a mentir para sustentar a mentira anterior. A verdade é que o caminho faz-se caminhando. Isto é, passo a passo, aproveitam-se as pedras que já estão no caminho para ser mais seguro o percurso. Não há dúvida que a decisão do Tribunal Constitucional de 2019 sobre a contagem dos prazos de prescrição já foi tomada num contexto em que se conhecia o processo José Sócrates. Porque não é uma decisão que se toma como quem pega num catálogo de tintas e escolhe a cor que quer. Não, o quadro já estava meio pintado. E, portanto, a tinta que se escolhe a seguir tem a ver com o que se tinha feito antes, ou com o que se tinha pintado antes. É evidente, portanto, que a utilização do princípio da prescrição foi facilitada pela existência desse acórdão do Tribunal Constitucional. E seguramente, durante o processo de recurso que se desenvolverá no Tribunal da Relação, essa questão vai voltar ao primeiro plano. E não sejamos inocentes. O juiz, quando escolhe essa via da prescrição, pode ter transmitido ao arguido José Sócrates que não iria ser acusado do crime de corrupção. E o arguido José Sócrates foi assistir a essa declaração convencido daquilo que tinha sido informado. Nem sequer percebeu o que era colocar a personalidade no mercado. Porque se tivesse percebido, não ia lá seguramente. Pois. Há uma história que se conta, o Joaquim agora fez-me lembrar uma coisa, há uma história que se conta que é como é que se transmite uma má notícia. E então há um tipo que diz ao outro o seguinte: epá, sabes uma coisa? Morreu a tua família toda num acidente de automóvel. E dizem, epá, mas estava a brincar, foi só o teu pai. E assim nós estamos com o engenheiro José Sócrates. Ele achava, ele não percebeu que foi mesmo quase condenado. É óbvio que ainda não há julgamento, mas na prática ele estava feliz porque afinal dos 189 sobraram aqueles. Agora, é evidente que o despacho de pronúncia, com a altíssima probabilidade, levado a julgamento, vai ser difícil os advogados de defesa contestarem, mas teremos que esperar por julgamento. Bom, deixem-me só lembrar que nós já estamos dentro dos 15 minutos finais e que nós, nos 15 minutos finais, assumimos o compromisso de tratar sempre um tema de literacia financeira. O desta semana tem a ver com carga fiscal. E até foi uma proposta do Jorge Marrão. Jorge Marrão, vamos então analisar... Sim, obviamente, a proposta foi tua, foi aceita pelo Joaquim e por mim também. E aqui o que nós temos que ver é que a carga fiscal é dividida entre compradores e vendedores numa sociedade e os efeitos da curva da oferta e da procura no efeito final fiscal. Jorge, vou-te convidar para começares a debater o tema, se faz favor. Não, o tema que nós trazemos tem a ver com o seguinte: as pessoas, quando falam na solução dos problemas do país com impostos, têm que ter a noção que o imposto tem um efeito nefasto sobre, quer dizer, não é efeito nefasto, pode ter um efeito adverso sobre a melhor eficiência da aplicação dos recursos de um país. Vou fazer exemplos concretos. Se nós temos, e a restauração é sempre um bom exemplo, toda a gente percebe a questão do negócio de restaurantes. Se o Estado fizer incidir sobre as refeições
um IVA significativo, então o número de restaurantes que existem vai diminuir porque as pessoas não vão ter capacidade de pagar todo o custo que está associado à refeição. E, portanto, é aquilo que poderia ser a oferta da restauração cai drasticamente, ou pode cair drasticamente. Aliás, era isso que se punha quando o IVA foi aumentado. E os governos brincam com a palavra imposto, aumenta dali, tira dali, mas as pessoas têm que perceber que, ao fazerem essas arbitragens, criam um problema à sociedade. E qual é o problema? É que a sociedade se torna ineficiente. E, portanto, uma carga fiscal que, em princípio, tem que ser estável para que essa eficiência se faça ao longo do tempo, cada vez que o Estado introduz um novo imposto ou o retira, altera completamente. Toda a gente percebe que se não houvesse IVA na restauração, nós íamos muito mais aos restaurantes. E, portanto, utilizávamos o quê? Geramos uma eficiência diferente. Comprávamos menos coisas no supermercado e consumíamos mais refeições. Quando se introduz o imposto, altera-se essa regra. Ora, o problema disto é que há setores, no setor, por exemplo, da restauração, que é um setor de alta competitividade, em que é quase uma concorrência perfeita, os restaurantes que são sujeitos a esta carga fiscal não podem, provavelmente, repercutir no preço. E então o que é que fazem? O que fazem é que têm que manter, baixar os seus preços, e isso tem feito nos salários que pagam às pessoas e nos lucros que vão ter. Portanto, alteram a própria oferta, alteram o modelo de negócio dessas entidades. E, portanto, é importante nós percebermos isto, porque quando nós começamos a ouvir, bom, imposto dali, imposto acolá, para resolver todos os problemas, a pergunta que nós temos que fazer é: e onde é que fica a eficiência de uma sociedade? Se não houver imposto sobre o trabalho, então as empresas contratam mais. Porque o imposto, obviamente, tem um efeito no custo do trabalho. Claro. Não, se puserem mais impostos, se quiserem pôr mais impostos, então nós temos... Portanto, quando se diz assim, as empresas têm pouco capital e têm muito trabalho, temos que ver quais são os impostos que estão incididos sobre o capital, quais são os impostos que estão incididos sobre o trabalho. E isso altera a composição da relação capital-trabalho. Joaquim Aguiar, o mesmo tema, lembrando só às pessoas uma coisa: nós atingimos em 2020 a maior carga fiscal de sempre na economia portuguesa, 34,8% do produto interno bruto. Joaquim. Camilo, também podia dizer que atingimos a maior carga de dívida pública de sempre. E uma coisa tem a ver com a outra. Isto é, uma das prerrogativas do Estado é ter poder extrativo sobre a sua população. O poder extrativo é a fiscalidade. Tem o poder de lançar e cobrar impostos. Essa é a principal garantia dos credores. Os credores emprestam dinheiro em função da capacidade que esse Estado tem de lhes pagar. E isto significa que o Estado tem que lançar e cobrar impostos para pagar a dívida. Claro que isto é disfarçado, porque depois dizemos, não, mas se a economia crescer, pois, mas é que a economia não cresce, justamente porque os impostos são altos e a dívida é muito elevada. E, portanto, é a mesma coisa que dizer a um anão que vai jogar basquetebol. Ele poder ir, vai, mas só se for às cavalitas do outro, não é? Bom, portanto, quando nós olhamos para a dívida, estamos a olhar para o inverso da fiscalidade. Isto é, quanto maior a dívida, mais alto têm de ser os impostos. Se em cima da dívida incluirmos os direitos sociais adquiridos, e o adquirido significa que foram criados por alguém e oferecidos, esses direitos sociais também têm uma evolução. Quando a sociedade envelhece, estes direitos sociais
são mais caros. Quando uma economia estagna, estes direitos sociais são proporcionalmente muito maiores do que eram no tempo em que foram adquiridos, ou concedidos e adquiridos. E, portanto, cria-se um universo de ilusões. As pessoas pensam que ganham, não é verdade, porque a seguir são tributadas. Mas os Estados criam dívida e pensam que depois podem não pagar. Não, têm de pagar, o que significa que ou diminuem a despesa ou aumentam as receitas. Portanto, esta inevitabilidade faz parte dos referenciais dos dirigentes políticos. Quando uma grande crise acontece, como está a ser esta que estamos a viver, e continuamos a não reconhecer em todas as suas consequências, quando há uma grande crise, os referenciais do passado perdem atualidade, deixam de se aplicar. E então entra-se num estado que é um estado de anarquia. Cada um tira o que pode e depois se verá o que se faz. Falamos das bazucas europeias. Ainda ninguém a viu. É verdade. Mas a verdade é que já está toda a gente a viver por conta daquilo que há de vir. Sim. Afinal, Sócrates não era tão imaginativo como a gente pensava que era, porque afinal somos todos imaginativos, todos a viver em função daquilo que há de vir. Ora, é mais prudente voltarmos a uma atitude realista, que é, se quer crescimento económico, diminua a tributação. Se quer pagar a dívida, escolha. Ou paga a dívida aumentando a tributação, ou paga a dívida aumentando o crescimento económico. Não pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ter dívida e baixar impostos, ter crescimento e aumentar impostos. Estas são contraditórias. Jorge, para fechar, estamos mesmo em cima do ar. Sim, não. Há um espectador que põe um comentário dizendo que eu disse que a restauração, que o IVA era um custo. Não, o que eu disse foi: o comprador da restauração tem que pagar esse imposto. E, portanto, a decisão de compra dele significa que a procura de refeições cai drasticamente, porque ele, cada vez que aumenta o IVA, tem que pagar mais para a refeição. Ora, isso, nós tivemos um equilíbrio entre oferta e procura. Quais são o número de restaurantes que têm que existir? É o número de refeições que as pessoas estão a comprar. Se, por acaso, o Estado introduzir o imposto, na prática o que faz é que altera o comportamento das pessoas. E, nesse momento, altera o comportamento da oferta. Menos restaurantes vão aparecer. Quando é que foi o boom da restauração em Portugal? Obviamente com o turismo. Portanto, nós todos aí percebemos. E, portanto, os turistas até tinham uma capacidade maior para pagar e, portanto, os restaurantes até nem refletiram no preço, nem tiveram que baixar preço, até mantiveram alguns preços porque tivemos a procura externa. Se fizermos só a procura interna, cada vez que estamos a falar no aumento de impostos, já sabemos que ou paga o comprador ou paga o vendedor, como ajustam os dois. E aí o que é que acontece? Há um desperdício de recursos na sociedade de eficiência. Ora, as pessoas têm que perceber, e o Joaquim tocou num ponto muito importante, que é: os impostos distorcem a eficiência do capital e do trabalho. Exatamente. E cada vez mais, quanto mais impostos nós pomos, mais ineficiência estamos a gerar. E por isso é que depois não conseguimos perceber como é que não há crescimento. Basta pensar, mau investimento, o Estado a tributar um conjunto de atividades que deveriam existir sem aquela carga fiscal, ou que só podem subsistir em eficiência sem uma carga fiscal exagerada. Então, nessa altura, e reparem que este tema é um tema que aparece sempre em três. Se vocês repararem, eu acho que é importante as pessoas perceberem isto, os impostos há três áreas, ou três fixações, diríamos, de impostos ou subsídios, ou como queiram chamar, que distorcem tudo. Um tem a ver com a renda,
as rendas. Cada vez que o Estado faz uma lei para fixar rendas, gera um problema no mercado de arrendamento. A outra tem a ver com a questão do salário mínimo, que nós já aqui discutimos. Cada vez que o Estado põe salários mínimos, já sabe que vai arranjar que ofertas de produtos em que não é possível pagar salários acima do mínimo desaparecem do mercado e, portanto, nós vamos ter que pagar estes desempregados. E a outra é, cada vez que há impostos sobre o consumo e sobre o capital, altera-se o padrão de comportamentos dos consumidores e dos detentores de capital. E, obviamente, sobre o trabalho, exatamente a mesma coisa. Bom, chegamos ao final do programa desta semana. Quero agradecer às 2.400 pessoas que estavam em direto há bocadinho. E quero pedir a estas pessoas e a outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto, fazer partilha nas redes sociais e também já sabe porquê. Aqui neste canal você ouve o que não ouve noutros sítios. E para o final também quero recordar que o canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata, que faz software de gestão de empresas. Para aqueles que tiveram a comentar e fazer sugestões, nós estamos muito agradecidos e queremos pedir sugestões até, nomeadamente, para a parte da literacia financeira, que já passou a ser uma aposta ganhadora deste canal. Numa próxima semana vamos anunciar uma nova novidade dentro do Think Tank, depois de discussão entre o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar. Fique bem, já sabe que, quanto a mim, você amanhã de manhã estará aqui para eu lhe atazanar o juízo às 8 da manhã com o comentário diário. Obrigado, com licença, e em matéria de Think Tank, até à próxima semana.